Bem-vindo! Nessa aula nós vamos conhecer como organizar dashboards no Grafana. Uma vez que nós já instalamos e entendemos como foi feita a configuração dos plugins de Data Source, nós vamos trabalhar com o dashboard propriamente dito. O Grafana, por padrão, vem apenas com um dashboard padrão de bem-vindo, de welcome. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos definir um outro dashboard. Então, aqui na esquerda, como eu já comentei anteriormente na parte de navegação, nós vamos vir aqui em novo dashboard. Nessa aula de organização, vamos fazer um pequeno teste. Vamos dar um adicionar painel. Eu já tenho aqui o plugin do Grafana que ficou como default lá na nossa configuração. Ele é o padrão, então ele é o primeiro plugin que aparece a opção de criação. Se você tiver mais de um plugin, é só vir aqui escolher, por exemplo, de database, que é o de banco de dados, ou voltar para o padrão, ou então forçar que seja o dashboard do Zabbix, nesse caso aqui que nós estamos trabalhando. Uma outra opção aqui, muito importante de se comentar nessa parte de query, é que nós temos a opção aqui de usar esse Grafana, que são um random walk, tá? Então o que acontece? A gente pega várias informações aqui que são aleatórias. Ou seja, o Grafana cria para nós uma organização de informações aleatórias, tá bom? E o Mixed é quando você quer criar vários. Então posso adicionar mais uma query aqui novamente. Eu tenho a primeira aqui, que é a A, que é um random walk. Eu vou adicionar uma segunda query de random walk, tá? Então eu tenho as duas queries de random walk agora rodando com a informação aqui no painel. Aqui na esquerda tem esse AB aqui, que você pode minimizar. E aqui na direita tem a opção de copiar a sua query inteira, duplicar ela, parar de visualizar ela. Você só visualiza uma das duas queries, como vocês podem ver. Cada vez que eu mudo, ele muda a informação da query porque ela é aleatória. E aqui eu posso apagar ou mover para cima e para baixo. Vamos apagar aqui essa nossa query B aqui também. Nós vamos manter aqui, então, a princípio, essa query aqui do Grafana. Vamos adicionar uma aqui, pronto. Temos aqui, então, a random walk para nós. Prontinho. Bom, o que vai acontecer? Quando nós criamos o nosso primeiro painel, o padrão ele usará aqui na direita a visualização de gráfico. Tá? Nós vamos aprender que existem outras visualizações. Uma coisa muito importante quando você for navegar no Grafana, desde a versão 7, ele tem trago algumas opções que nós vamos revisar agora. A primeira opção é mudar o título do painel. Clicando aqui nessa direita, vou minimizar aqui tudo. Essas são as opções de painel. Então aqui em opções básicas nós podemos mudar o nome do painel ou meu painel 1. Pronto. Então aqui ele já atualizou para meu painel 1. Tá? Você pode colocar uma descrição. Este é o painel 1. Tá? Ele vai ficar aqui em cima na direita. Esse izinho aqui em cima na direita dele. Tá? Que é a explicação do painel. Então ele fica disponível caso você queira explicar para o seu usuário que informação é aquela com mais detalhes além disso aqui. Você pode colocar aqui. E uma informação interessante que eu vou comentar um pouco mais na parte da visualização de texto, tá? É essa opção aqui que o painel suporta Markdown e links. Então você pode colocar links aqui como se fosse um Markdown. Então eu posso colocar assim, eu coloco um hashtag, este é o painel 1, hashtag espaço, tá? E aqui embaixo eu coloco o painel mostra informações aleatórias. E aí, se você for olhar aqui como ele formatou, note que isso aqui, o texto este é o painel 1 ficou como se fosse em um título, como se fosse, se você conhecer um pouco de HTML, como se fosse um H1, ou seja, um primeiro cabeçalho. O Markdown, depois nós vamos dar uma olhada quando nós chegarmos na parte de texto, ele tem essas opções, que seria aqui título 1, 2 e 3, com os hashtags. Então aqui ficou os três
títulos. E aqui a informação normal. Então a descrição você pode organizar um texto bem formatado, bem organizadinho aqui, tá bom? Vou manter aqui só o nosso título 3, para não ficar exagerado. Vamos aqui, clicar fora para poder atualizar. Pronto. Este é o painel 1. O painel 1 mostra informações aleatórias. Bom, algumas outras opções aqui, ainda fora aqui do painel, nós temos esse fill, que vai buscar todo o espaço disponível. O fit, que vai tentar ficar o menor possível dentro da tela. E o exact, que vai me dar um espaço exato dentro da tela quando o nosso painel for se organizar. Então agora, o que eu fiz aqui, tá? Eu simplesmente voltei aqui, ó, na esquerda, Go Back, ou aperta a tecla ESC, tá? Então o que vai acontecer? Aqui nós temos o painel, que está aqui disponível, né, para a gente organizar o nosso dashboard. E aí no nosso dashboard, nós podemos redimensionar o painel, tá? Reorganizar ele. Para reorganizar ele para baixo, nós precisamos ter outros elementos acima. Então, exemplo aqui, se eu clicar aqui no título, eu vou ter algumas opções para trabalhar com esse painel. Visualizar apenas esse painel, para ter, de repente, um trabalho de drill down, para verificar melhor as curvas. Tem a opção de editar o painel, vai me levar aqui para a parte de edição. Nós vamos ter aqui a opção de compartilhar, que nós vamos falar um pouquinho depois. Nós temos algumas opções de compartilhamento, nós vamos falar sobre elas mais tarde. Nós temos a opção de Explore, que a gente vai falar depois aqui na esquerda, ó, até a quarta casinha aqui que eu tinha comentado anteriormente durante a navegação. Nós vamos ver como funciona o Explore, que é para fazer consultas em cima especificamente desse cara, tá? Inspecionar os dados. Eu posso ver aqui, ó, todas as consultas que foram feitas aqui nele, para que ele gere para mim os dados aleatórios. Se fosse uma consulta no Zabbix, ele mostraria todo o histórico de dados que foram coletados. Nós podemos ver o status, né, que é o tempo que demorou para isso ser produzido, 149 milissegundos. Número de queries foi apenas uma. Número total de linhas são 1440 linhas que geraram esse gráfico. No formato JSON, ele vai me mostrar todos os dados aqui, como é que foi a query no formato JSON, do painel, o painel data e a estrutura de data frame, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é a estrutura de dados nova, né, no Grafana, antes da versão 7, que trabalhava com a estrutura de dados que era time series. Agora na versão 7 do Grafana, ele está trabalhando com um formato chamado data frame. E nós vamos ver aqui no final a parte da query, onde você pode verificar aqui como é que essa query foi gerada do seu data source. Isso aqui é muito bom para fazer um estudo junto com o Zabbix, o que ele está solicitando, quais são as respostas. Nesse momento a gente não precisa se preocupar porque são dados aleatórios. Voltando aqui, o Spect deixa você ir para qualquer uma das três telas rapidamente, basta escolher qual, a da data, da query ou do painel JSON. E aqui no mais nós temos umas opções que eu gosto muito de trabalhar, tá? Que é o duplicar. Eu uso muito esse comandinho P depois D. Eu posso duplicar rapidamente um painel. Então eu clico aqui, duplico, eu passo o mouse em cima do título, note que ele fica sombreado. Eu venho no teclado e aperto PD. PD, PD. Pronto, ele gera para mim vários painéis idênticos. Quando eu estou trabalhando com informações que eu duplico algumas informações, eu brinco bastante com esse PD para facilitar o meu trabalho, tá? Aqui ainda nas opções de mais, eu posso copiar esse painel, que eu já vou mostrar esse exemplo, e nós podemos mudar a legenda. Então eu posso desligar a legenda aqui, ó, a series, que está aparecendo aqui, ela aqui foi desligada. Então se eu vier aqui, eu posso vir aqui e apertar aqui e voltar a legenda novamente, caso você queira visualizar o painel de uma forma diferente. Por último, remover o painel. Vamos remover esse aqui do fundo então. Remove. Pronto. Bom, num primeiro momento a gente viu a organização do nosso painel. Uma coisa muito importante dos painéis, né, dentro do dashboard. Uma coisa muito importante é ver que além dessas organizações dos painéis, nós temos uma outra opção,
que é clicar aqui no Add Panel para adicionar um novo painel. Nós podemos usar esse botão Convert to Row, que é converter em uma linha. Como vocês podem ver aqui, nós temos a primeira coluna e a segunda coluna, mas não temos ainda separação em linhas. Então eu poderia dizer que esse meu painel 1 aqui, antes de continuar, vamos editar aqui rapidamente, vamos trocar aqui. Vou colocar aqui meu painel 2. Editar aqui. Ele está me pedindo para salvar. Vamos salvar o nosso dashboard aqui só para facilitar nosso trabalho. Aqui. Então vou clicar aqui, ó, Save Dashboard ao lado do Add Panel. Ele vai me pedir um nome. Vou colocar aqui meu dashboard 1. E aqui ele vai pedir uma folder. No caso a gente ainda não criou nenhuma folder, então nós vamos criar ele na folder General, que é a folder padrão do Grafana. Salvamos nosso dashboard aqui. Agora aqui no meu painel, nós vamos terminar de fazer a edição. Meu painel 3. E aqui editar meu painel 4. Existem essas opções aqui, ó, de descartar todas as mudanças. Então se você fez alguma mudança que você não queria, é só apertar descarte que ele joga fora e volta o painel como estava anteriormente. Algumas configurações do dashboard que a gente vai falar depois. Salvar diretamente o dashboard inteiro. Isso não é salvar o painel, é todo o dashboard. Nós vamos ver que a segunda vez que salva, ele pede para nós dizermos quais foram as alterações que foram feitas no dashboard. O Grafana guarda versões do dashboard. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aplicar para poder ele voltar, e nós temos 4 painéis aqui, o painel 1 e 2 e o 3 e 4. Como eu estava falando anteriormente, quando eu crio um painel, eu posso converter para linha. Então eu quero agrupar esses dois painéis em uma linha específica deles e agrupar esses dois painéis, o 3 e o 4 aqui abaixo, em uma outra organização. Então eu posso clicar aqui em Convert to Row, ele vai criar esse carinha aqui, ó, Row Title. Eu vou mudar o nome dela, então é só clicar aqui nas configurações, que é essa engrenagenzinha. Minha linha, meu grupo, né? Vamos colocar assim, meu grupo. Dou update. E agora você pode notar que todos os dashboards ficaram embaixo do meu grupo 1. Como assim ficaram embaixo do grupo 1? Se eu clicar aqui para minimizar, ele minimiza todos os 4 painéis. Então ele vai avisar aqui, ó, tenho 4 painéis embaixo do meu grupo 1. Bom, se eu abrir aqui novamente, eu posso adicionar mais um painel e converter novamente ele em linha. E aí ele vai estar aqui em cima, quietinho. Então eu vou colocar aqui o nome dele de meu grupo 2. E vou atualizar. Aqui no meu grupo 2, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou jogar o dashboard 3. Aí você move, ó, exatamente para debaixo do meu grupo 2 e o 4 também. E agora, se eu minimizar, eu minimizo separadamente os dashboards. Um detalhe importante é que está invertido. Então, o que acontece? Como está invertido, o grupo 1 e o grupo 2, eu posso jogar o grupo 1 para cima do grupo 2. Para fazer esse procedimento de inverter os grupos, eu vou clicar aqui no meu grupo 1 e no meu do grupo 2 fechados. E na direita aqui da tela vai aparecer esses gripzinhos, esses pontinhos, que é justamente para eu segurar e mover. Então eu movo o grupo 2 para debaixo do grupo 1 e posso organizar os painéis. Então o grupo 1 agora está aqui em cima e o grupo 2 embaixo. E assim é possível organizar o nosso painel. Posso alterar aqui mais um pouquinho. PD. E vamos salvar nosso dashboard. Como eu tinha comentado, para salvar o dashboard, eu posso colocar criação de grupos para o dashboard e salvar. Quando eu salvo no Grafana, ele guarda versões do dashboard.
Para ver essas versões, nós vamos vir aqui no terceiro botãozinho aqui de cima, ó. Primeiro botão, adicionar painel. Segundo botão, salvar o dashboard. Terceiro botão, opções do dashboard. Aqui nas opções do dashboard, nós podemos fazer várias coisas. Nós já vamos voltar aqui, mas apenas para não perder o ritmo, vamos descer aqui, ó, na sexta opção, quinta opção, General Annotations, variáveis, links, versões. Então, se você quiser restaurar uma versão antiga de um dashboard, o Grafana faz uma organização. E você, inclusive, pode marcar várias opções e comparar, mostrando o que foi mudado. Então, ó, o Hide Controls foi deletado, que nós removemos. Os painéis mudaram. O tamanho dele, ó, o width, né, que a largura foi de 11 para 8. Mudou o X para 6. E ele vai falando todos os pontos aonde está a alteração no seu painel desde a última versão. Voltando aqui nas versões, caso você queira restaurar, é só clicar aqui em Restore. E aí ele volta para a versão anterior do nosso painel. Para fazer um teste, vamos adicionar aqui mais uma row. Vamos dar mais um PD aqui. Vamos jogar essa row para cima. E vamos dizer que quando eu criei essa row aqui de cima, eu não quero mais ela, mas eu já salvei. Adição da terceira linha. Ou, como a gente costuma falar muito, row. Então, salvei a row aqui. Salvei o dashboard aqui com a row nova. E olha só, aí eu tô usando, beleza, usei o dashboard, tá legal. Só que eu vi que não era isso que eu queria. Eu queria voltar à minha versão anterior e eu queria me livrar disso aqui. Primeira opção, deletar, né? Deletar o row, ou então remove todos os painéis aqui no botãozinho vermelho, muito cuidado com isso. Ou então só deleta a linha que ela vai sumir e vai manter os painéis de baixo. Mas o que nós queremos fazer, por exemplo, não é isso. Nós podemos vir aqui em cima em Dashboard Settings, nas opções. Podemos vir aqui nas permissões. Podemos vir aqui na versão e podemos restaurar a nossa versão 2, que foi a criação dos grupos para o dashboard. Então vou clicar aqui em Restore. Ele vai perguntar se eu tenho certeza, todas as mudanças não salvas vão ser perdidas. Sim, retorno. Pronto. Ele voltou para a versão que não tinha o antigo. Se eu voltar aqui nas versões, nós vamos ver que se eu quiser voltar para a edição de terceira linha, eu ainda posso, porque ela é a versão 3. Eu voltar para uma versão significa que é uma nova versão. Então, caso você queira, não devia ter restaurado, você pode voltar ainda para a versão anterior. Isso é bem legal para poder manter a organização do dashboard, tá bom? Bom, trabalhando agora aqui com o dashboard novamente, aqui nas opções mais uma vez, nós vamos notar que nós temos algumas opções aqui quando nós vemos as configurações do nosso dashboard. Algumas opções muito importantes, você tem o nome do próprio dashboard, uma descrição do que ele é. Nós temos tags, então eu posso dizer que esse dashboard aqui, ele é um dashboard importante, dashboard de informações. E aí você pode ir adicionando tags que vão ser usadas no Grafana para organizar os dashboards, tá? E marcar e mudar informações sobre a sua organização. Nós vamos ver algumas coisas importantes sobre filtros baseados em tags para montar um outro dashboard, que é um diferencial, na minha opinião, que foi uma coisa que me ajudou muito na época que nós estávamos implementando o Grafana no antigo projeto meu. Nós não conseguimos fazer os usuários usarem direito o Grafana. Não, a maioria dos usuários não entendia a navegação do Grafana. E nós criamos uma navegação para todos os dashboards baseada nas tags. Então vai ter um negócio bem legal mais para frente, onde a gente vai aprender sobre isso. Folder, você pode alterar a folder do Grafana. Se tivesse mais folders aqui, você poderia alterar a folder que o dashboard está. Você pode fazer com que o dashboard não seja editável. Como é que vai funcionar isso? Vou salvar o dashboard aqui com ele não editável.
Salvei. Se eu vier aqui no dashboard e der um F5, atualizar ele, você vai notar que o dashboard eu não posso alterar. Se eu clicar aqui e arrastar, ele está selecionando. Ele não arrasta. Não aparecem as opções de edição aqui do lado do meu grupo. Então ele fica mais fácil. A gente usou isso num projeto antigo, para quando a gente usava em celular. Porque quando você desliza o dedo na tela, sem querer você pode editar um dashboard sem querer. E aí isso é ruim. Então o que acontece? A gente usou muito essa questão de não editar o dashboard justamente para evitar isso quando o Grafana estava diretamente pelo celular. E depois que eu fiz ele não editável, como é que eu edito novamente? Clica nas configurações e tem esse botãozinho aqui de Make Editable. Então eu posso fazer com que ele seja editável mais uma vez, tá bom? O que vai acontecer? Agora que nós aprendemos o bloqueio de edição, né? Nós temos algumas opções aqui sobre o Time Zone, tá? Que é o tempo do dashboard. A primeira opção de Time Zone, o Grafana evoluiu bastante na versão 7.0 para poder aceitar várias opções, mas o mais padrão que eu costumo usar e que eu costumo indicar é Browser Time, que assim vai ser o do browser do seu usuário. Então não importa se ele está no Brasil ou se ele está em alguma zona do Brasil que seja um fuso horário diferente. Como o país é muito grande, nós temos 4 fusos horários no Brasil, né? Então o que acontece? Se você deixar o Browser Time, não importa em que fuso horário esteja, o seu usuário vai conseguir acessar. Ou você pode manter aqui o padrão do Brasil UTC-3, que está aqui, está como padrão do sistema. Tá bom? Bom, aqui o Auto Refresh são as opções de Auto Refresh. Então se eu voltar aqui no Grafana, a último botãozinho aqui da direita é o Refresh Dashboard para que ele atualize. E eu tenho uma opção de automático aqui. Essas opções você pode editar. Você pode diminuir, pode aumentar a frequência, tá? E para você alterar essa lista, vamos vir aqui no Dashboard Settings e vamos manter apenas o de 30 segundos, o de 5 minutos, o de 30 minutos e o de 1 hora. Salvar aqui o dashboard. Edição de tempo de atualização automática. Salvo. E aí aqui, se eu voltar, só temos as opções de 30 segundos, 5 minutos, 30 minutos e 1 hora. Então você pode controlar isso aqui. Se eu deixar aqui, a cada 30 segundos ele vai gerar uma nova informação para nós. Isso aqui é uma coisa que você pode deixar sempre numa tela de 42 polegadas, por exemplo. Uma outra opção importante sobre essa questão da tela é esse botãozinho aqui, que vem logo depois da configuração. Esse é o Cycle View Mode. Nós podemos mudar do Grafana de navegação para o Grafana sem a barra lateral, para facilitar a visão, ou então ainda o modo quiosque, que não me mostra nem o título. Tá? Ele não mostra nem o título do dashboard, só mostra o conteúdo do dashboard. Para sair desse modo aqui de navegação em quiosque, é só apertar a tecla ESC do seu teclado. Tá bom? Mais uma vez, tela normal de navegação, tela com a parte aqui de cima do Grafana sem a lateral e tela cheia no modo quiosque. Apertar ESC aqui mais uma vez no teclado para voltar. Essa última opção aqui, que nós ainda não comentamos, nós temos aqui o range, né, do tempo, mas a gente vai falar agora justamente sobre ele. Se você clicar aqui em cima desse tempo, ele é o tempo que vai ter os dados do dashboard. Então os dados do dashboard aqui, por exemplo, eu vou colocar a última 1 hora. Ele tem 1 hora de dados, tá? Se eu mudar aqui para últimas 6 horas, últimas 6 horas de dados. Se eu mudar aqui para últimas 24 horas, mesma coisa, ele vai aumentar o range de pesquisa de dados, tá? Então aqui é que a gente controla, e isso vai ser importante para as nossas pesquisas nas queries. Porque nós às vezes queremos um painel específico com um tempo específico e os outros dinâmicos. Isso pode acontecer, tá bom?
Voltando aqui nos settings, nas opções, nós vamos ver que tem uma opção aqui de delay, né? Que é para ignorar algum tempo que não tenha métricas. Isso aqui é importante porque você pode, por exemplo, se você usa no mínimo 5 minutos para suas coletas de dados dos ABICs, você pode colocar 5 minutos aqui e todas as coletas vão ignorar todos os últimos dados dos últimos 5 minutos e vai sempre estar esperando por novos dados dentro daquele período. Então ele dá uma ignorada em um pedaço do período para que você não fique com um gráfico com um espaço no final, tá bom? Aqui eu vou deixar zerado por enquanto. E o Hide Time Picker é para se você não quiser que o usuário possa esconder o Time Picker. Se você fizer isso aqui, vai sumir aqui em cima. Então você tira o controle do seu usuário de poder navegar dentro do dashboard pelo tempo, tá bom? E o que acontece? Quando você tira do usuário esse poder de navegar no dashboard pelo tempo, o que vai acontecer é que o dashboard, você pode prender exatamente o que você quer mostrar para o usuário. Então, caso seja um dashboard de tela, por exemplo, você pode sumir com o Time Picker e manter ele sempre fixo sem que nenhum usuário altere. Vou voltar aqui o Time Picker por enquanto, que nós vamos trabalhar com ele. Voltando Time Picker. E aqui nós temos uma opção que é o tipo de tooltip dos gráficos, né? Se quando eu passar o mouse aqui em cima, ó, atualmente ele está com uma cross, né? Que é uma cruzinha. Se eu quiser alterar esse estilo, ele tem algumas opções aqui para mim, que é esse outro aqui, o Shared, e o outro aqui que é o Shared Tooltip. Então vai aparecer em todos, tá vendo que tá aparecendo a caixinha de tempo em todos, ó. Todos aonde eu estou andando, em cada um dos painéis aparece uma tooltip para cada um deles. Então eles sincronizam. Se eu vier aqui e colocar uma Shared Crosshair, ele só vai mostrar o vermelhinho andando de um lado para o outro. E se eu colocar Default, ele me mostra exclusivamente só dessa caixa. Então ele não faz nenhum compartilhamento, tá bom? Uma opção muito importante aqui dentro das nossas configurações do dashboard é essa aqui do JSON Model, que é a última aqui da esquerda. Essa opção vai me permitir ver o Grafana, ele constrói todo o dashboard baseado no JSON, que é um formato de configuração. Você pode notar que ele abre esse objeto que ele chama, que é tudo que fica entre chaves, e que cada objeto que fica entre chaves, ele possui propriedades. Essas propriedades podem ser valores, como por exemplo aqui, ó, editable true. Isso significa que o dashboard é editável. Ou pode ser que as propriedades dele, como essa propriedade de anotação aqui, por exemplo, ela seja um outro objeto. E aí dentro desse outro objeto eu tenho mais um objeto, só que esse é do tipo lista, é uma lista de objetos. Então eu posso ter vários objetos aqui dentro. Um exemplo bem legal nesse caso é descer mais aqui embaixo um pouco e ver a lista dos painéis aqui. Então nós temos a lista do panel, ó. A gente tem o panels. O panels, ele se inicia com uma lista e cada um dos panels, se eu selecionar aqui, ó, esse aqui é um panel, que é uma row. Uma row é um panel. E aí a gente colocou aqui, ó, um outro que é o painel 1. Descendo um pouquinho aqui mais embaixo. Aqui nós temos mais um, ó, vírgula, mais um que é o painel 2. E assim por diante. Esse formato do JSON é legal porque nós podemos editar ele diretamente aqui dentro.
possível editar ele aqui dentro, e se a edição estiver certinha, ao salvar, você salva direto. Ele também é muito interessante porque nós vamos aprender que nós podemos fazer compartilhamento de dashboards apenas copiando isso e colando. Então isso é uma coisa muito importante aqui do JSON Model, tá? Que é o modelo JSON do que é o dashboard do Grafana. Uma coisa importante de se comentar é que todos os dashboards ficam gravados dentro do banco de dados do Grafana nesse formato de JSON. Então, se você der uma olhadinha lá dentro do banco de dados do Grafana, fizer um select na tabela dos dashboards, você vai ver que a tabela dos dashboards são vários valores em JSON. Bom, para finalizar, as outras opções aqui de anotação, variáveis, links e permissões, nós vamos abordar em outras aulas. Nesse momento, o importante da gente comentar é a opção aqui de Save Dashboard, que é normal, a gente já usou, e a Save As. Então eu posso criar um Dashboard 2, que é uma cópia. Ele pergunta folder e se eu quero copiar as tags. Então eu vou pedir sim para copiar as tags e vou salvar. E ele salvou como Dashboard 2. Se nós clicarmos aqui em cima para navegar nos dashboards, né? Você clica aqui em cima do nome do dashboard para navegar, nós temos os dois. Meu Dashboard 1 e 2. Ele organizou em duas folders, porque essa folder aqui de cima é a folder de recente, que são os últimos dashboards que você acessou no Grafana. Então nós podemos acessar aqui o Dashboard 2, que é uma cópia inicial exata da Dashboard 1. Muito obrigado, a gente conversa um pouco mais sobre painéis dashboard nas próximas aulas. Essa foi a introdução.